2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, que pode ser lida, explicada, e segundo a obra do Teu Santo Espírito, aplicada aos nossos corações, de maneira livre, neste país. Que assim continue. Que o Senhor nos fale agora, segundo a Tua boa vontade, nos conduzindo, Senhor, em nossos passos, em nossa meditação, em tudo o que pensarmos aqui juntos. Pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana eu li uma obra de Sêneca, Lúcio Aneu Sêneca. Ele nasceu é um filósofo muito conhecido, ele nasceu na época de Cristo Jesus, contemporâneo a Jesus Cristo, só que ele nasce em Córdoba, na Espanha, e de lá ele vai a Roma, onde ele desenvolve a sua vida profissional. Ele se torna senador romano e se torna um conselheiro dos imperadores romanos. Então, enquanto Jesus está exercendo o seu ministério, na Judéia, ele está aconselhando imperadores em Roma. Ele não tem nenhum contato com o cristianismo, absolutamente nada. Existe apenas uma breve citação histórica, meio apócrifa, não é assim, não é passível de muita credibilidade, vamos chamar assim, por causa da idade, da datação dos manuscritos, mas dizem que ele trocou cartas com o apóstolo Paulo. Mas isso é apenas algo que foi ventilado historicamente por Jerônimo, E aí a datação desses manuscritos é 900 anos depois, então não é muito seguro isso. Mas em todo caso, se você for conhecer um pouco mais sobre a vida de Sêneca, você vai encontrar essa possibilidade aí, já estou te avisando que isso é muito improvável. Mas ele pensava sobre a importância da confiança nos relacionamentos, e ele aconselhava os imperadores romanos a terem confiança na sua estratégia de governo e a transmitir confiança às pessoas. Só que ele não era muito bom nisso, porque por 3 vezes ele é condenado à morte pelos próprios imperadores. O último que ele aconselhou foi Nero. Quer dizer que ele não era lá muito bom de aconselhamento, porque Nero o condena à morte, e de fato depois ele é morto sobre o império de Nero. Mas ele escreve esse tratado sobre a brevidade da vida. E na filosofia ele tenta mostrar como é importante nós entendermos que a nossa existência passa rápido e nós precisamos estabelecer princípios básicos para que a nossa existência não seja infrutífera. Por exemplo, ele diz o seguinte nesse livro dele, sobre a brevidade da vida: quantas pessoas saquearam tua vida sem que tu percebesses o que perdias? Interessante isso. Quantas pessoas nos nossos relacionamentos podem saquear a nossa existência? Quando te subtraiu uma tristeza inútil, uma alegria tola, uma cupidez voraz, uma conversa fútil, quão pouco te foi deixado do que era teu, compreenderás que estavas morrendo prematuramente. Morrendo prematuramente. A obra dele me remeteu a uns outros pensadores mais contemporâneos, e um deles, agora do século XX, conta a história de uma pessoa que morre e que manda escrever no seu túmulo, morto aos 18 anos, enterrado aos 80. Porque ele já tinha perdido a alegria de viver ao longo de toda a sua história. E daí Sêneca diz: brevíssima e demasiado angustiosa é a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Perdem o dia na esperança da noite e a noite no temor da alvorada. E é nesse contexto aí da obra de Sêneca, nesses questionamentos sobre onde está a nossa confiança e como nós podemos aproveitar melhor o tempo em que vivemos aqui, que Paulo escreve a primeira e a segunda carta à igreja de Tessalônica. E é interessante, a cidade de Tessalônica pode ser visitada por todos nós hoje, é a segunda maior cidade ainda hoje na Grécia. Você pode visitar as ruínas e pode conhecer lugares fantásticos. E essa cidade, ela tem uma característica muito especial na sua igreja, porque a igreja de Tessalônica era muito parecida com a igreja nossa hoje. Por que eu digo isso? Porque na igreja de Tessalônica você tinha pessoas muito diferentes,
que por causa do Evangelho se reuniram e começaram agora a seguir Jesus Cristo, mas eles traziam questionamentos diferentes. Era uma igreja muito plural, como é a igreja hoje aqui do nosso século 21 já. Porque você tinha judeus convertidos, você tinha gentios convertidos, você tinha pessoas que tinham largado o paganismo e trouxeram ainda heranças pagãs para dentro da igreja e queriam que a liturgia da igreja tivesse coisas pagãs. Você tinha gente completamente nova na fé, que aceitava tudo que era ensinado. Tinha um grupo de pessoas que criticava abertamente o apóstolo Paulo, que duvidava da autoridade dele, e assim era uma igreja que tinha de tudo. Tinham pessoas com dúvidas sobre a morte e o que acontece com a pessoa depois que morre. E aí você encontra Paulo escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, a partir da cidade de Corinto, né, e enviando através de Timóteo, e dizendo assim, olha, estão aqui as respostas à luz daquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. E aí, Paulo escreve esses 2 versículos que são os nossos 2 versículos da meditação dessa manhã. Ele diz o seguinte, vamos ler juntos lá. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Paulo diz assim, a minha confiança, a minha expectativa santa está nos nossos relacionamentos costurados pela presença graciosa de Deus. E Ele nos convida a pensar sobre nossa confiança. Onde está a nossa confiança? Já que os dias passam rápido e nós precisamos aproveitar os nossos dias, senão eles serão roubados, né, por várias circunstâncias que estão aí ao nosso redor. Ele diz assim, onde está a nossa confiança para enfrentarmos o nosso dia a dia? 2 aspectos da confiança cristã, então, que Paulo diz aqui. A primeira delas está ali, nós também temos confiança em vós no Senhor. A primeira coisa que Paulo quer deixar claro para nós, é que nós precisamos confiar que a palavra do Senhor fará a diferença na vida das pessoas. A primeira coisa que nós precisamos nos agarrar nessa vida, para que a nossa vida não seja desperdiçada, produtiva, e que seja uma vida que enfrenta tantos desafios aí fora, mas com tranquilidade, com serenidade, é a confiança naquilo que a palavra de Deus pode fazer na vida das pessoas. A palavra de Deus, ela é poderosa. Paulo diz assim, nós temos a confiança em vós, mas essa confiança é no Senhor. Porque maldito é o homem que confia no homem. Então a confiança não está na filosofia humana, a confiança não está nas ciências humanas, nós percebemos que as ciências estão aí, elas são importantes para nós, ninguém desperdiça isso, mas a nossa confiança não está pautada nessas coisas, mas no Senhor. E ele diz, no Senhor, eu acredito que Ele pode transformar a existência das pessoas. Paulo pode dizer isso a partir da sua própria experiência de vida, né? Paulo diz assim, eu acredito que Deus pode transformar o pior dos pecadores. Ele escreve a Timóteo dizendo, eu era o pior dos pecadores, e era mesmo, não era fácil não. É bom lembrar que o apóstolo Paulo é aquele que persegue a igreja, é aquele que manda matar gente porque cria em Cristo Jesus. Olha, não se esqueçam do histórico do apóstolo Paulo, né? Ninguém queria Paulo para genro, né? No começo da história dele. Então Paulo não era lá um bom candidato, mas ele diz, eu, o pior dos pecadores, fui alcançado pela graça de Deus. Aí ele diz, todos nós podemos também ser alcançados pela graça de Deus. Então eu confio que a palavra de Deus e no Senhor nós podemos ser transformados. Qual é a confiança dele? A confiança dele é porque ele olhava naqueles irmãos e percebia que algo já estava acontecendo. Ou seja, não era um discurso demagogo ou hipócrita. Ele percebia na vida das pessoas, apesar da diversidade, né, daquela igreja, ele percebia que as pessoas já estavam praticando a palavra de Deus, e por estarem praticando a palavra de Deus, elas já passavam ali no dia a dia, no teste santo da transformação. Então nós precisamos dar crédito ao poder de Deus, através da palavra dele, na transformação de pessoas. Não podemos desacreditar no poder que a palavra tem para transformar a cada um de nós.
É através da meditação da palavra, da leitura da palavra, da exposição da palavra, do ensino da palavra, que nós vamos nos tornando pessoas mais sábias e ao mesmo tempo mais humildes. Não é uma sabedoria arrogante, não é uma sabedoria pretensiosa, não é uma sabedoria orgulhosa, é uma sabedoria humilde, daquele que diz: quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, essa palavra de Paulo a essa igreja faz com que haja uma expectativa alegre, de uma confiança segura, de que Deus pode nos orientar. Sêneca está lá perdido, aconselhando imperadores que em pouco tempo desejavam a sua morte, porque não há ali a base da palavra para a transformação. Quando nós aconselhamos uns aos outros, a Bíblia diz que nós devemos aconselhar uns aos outros mutuamente, longe dos princípios da palavra do Senhor, os nossos conselhos são vazios de significado, e o poder deles para transformar é mínimo. Então ele chama a atenção para o fato de que a confiança dele é que aquela igreja, ao praticar o ensino da palavra, seja, e ele diz, já está sendo transformada dia após dia, porque vocês estão praticando. Jesus Cristo vai dizer que a diferença entre aquele que tem uma vida bem-sucedida e aquele que tem uma vida mal-sucedida, é que o que tem a vida bem-sucedida é aquele que constrói sobre a rocha. Mas aquele que tem a vida mal-sucedida é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Aí Jesus vai explicar. Ele diz que os mesmos ventos, as mesmas dificuldades que atingem aquele que constrói uma casa sobre a areia que cai, são os ventos que atingem aquele que constrói a casa sobre a rocha que permanece. E ele diz assim: qual é a diferença? Jesus explica. A diferença é que aqui eles ouviram a mesma palavra. O que construiu a casa sobre a areia, o que construiu a casa sobre a rocha, mas o que construiu sobre a rocha, ouviu e praticou, e por isso ficou sólido. Mas aquele que ouve o evangelho e não pratica, constrói a sua vida sobre a areia. Então Deus nos dá a oportunidade de ouvir, e Paulo vai dizer: a minha confiança é porque vocês não apenas ouviram a palavra, mas que vocês estão praticando a palavra. E eu fico tranquilo, e a minha confiança é que essa palavra vai transformar vocês, porque vocês estão de fato fazendo isso. Mas aí ele diz uma segunda coisa. Ele diz que a confiança dele também está no fato de que eles ouviram aquilo que lhes foi ordenado. E essa palavra é uma palavra que no século 21 é muito, muito ruim de ser usada. Eu vou até pedir desculpa, porque a palavra ordem no século 21, ela é ultrapassada, ofende as pessoas. Quer ver? Ordem. Não pode falar. Você fala ordem, as pessoas, oh meu Deus do céu, lá vem o autoritarismo. Já pensou? Alguém fala assim: eu te dou uma ordem. Menino, eu te ordeno. Já pensou? Vocês já viram isso? Não vê mais. Um pai ou uma mãe dizendo: menino, eu estou dando a ordem para você. Opa, o menino vai te processar, hein? Cuidado. Você vai ser tido como arrogante. Pode procurar no Facebook, se você vai encontrar nas pesquisas de Facebook alguém dando ordem para alguém. Não vai. Mas Paulo não tem medo de usar essa palavra, e essa palavra não passou, ela está valendo. Porque a ordem não é humana. Ela vem como fruto da exposição da palavra de Deus. Aí ela tem autoridade, porque ela vem de Deus. E ele diz: as coisas que vos ordenamos são coisas referentes ao Senhor. E aí você olha, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 2, você encontra Paulo usando a mesma palavra. Volta aí para você ver, 1 Tessalonicenses 4, 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos, de onde? Da parte do Senhor Jesus. Essa palavra instrução, ela é mais palatável, mas na verdade essa palavra aqui é ordem. Deveria ser traduzido como ordem. Então a tradução seria: porque estáis inteirados de quantas ordens vos demos da parte do Senhor. Você ainda tem um sistema militar que funciona, exército, marinha, aeronáutica. Por quê? Porque ainda existe ordem. Por que existe ordem? Porque existe autoridade.
Imagine um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, virando para um soldado, para um cabo, dizendo assim: olha, eu não gostaria de te incomodar, mas se for possível, será que você poderia cumprir a escala e ficar 5 horas em pé ali com um fuzil? Olha, só se não te incomodar. E ele perguntaria: é uma ordem? De jeito nenhum, é uma instrução. Nós estamos chegando quase a esse ponto. Quase a esse ponto. Nós estamos chegando a um ponto em que se perdeu tanto a noção daquilo que é ordem da palavra de Deus, que muitos cultos se transformaram em centros de entretenimento, desobedecendo a ordem litúrgica da palavra. E nós vivemos hoje um vazio tremendo, porque alguns pastores olham para as igrejas como se os irmãos fossem consumidores da fé, e o templo no domingo fosse um teatro, em que o púlpito foi transformado em palco, o pastor em garoto propaganda, homem show, quem sabe o rapaz do humorismo, a palavra foi esquecida, não há mais uma reunião de adoradores, como a Bíblia diz, mas de espectadores para ver o que vai acontecer no palco. Não é isso que a palavra de Deus nos ordena, nos instrui, nos orienta. A Bíblia diz que nós nos reunimos como adoradores, que púlpito não é palco, e que pregador prega a palavra de Deus, não fica fazendo outra coisa senão a exposição da Escritura Sagrada. Cabe um toque de humor, sem dúvida, né? Sem dúvida, mas não pode se tornar em stand-up, porque senão empobrece a igreja, não impacta a sociedade, e o pior, não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Portanto, nós temos que voltar ao que Paulo chama a nossa atenção. 2 Tessalonicenses capítulo 3, nós vimos aqui, ele usando essa palavra, a importância da ordem como base da nossa confiança. Agora olha o versículo 6, 2 Tessalonicenses 3, 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não é em nome da igreja, não é em nome de bispo, de pastor, de apóstolo, nada disso, que vos aparteis de todo irmão que ande sem ordem, olha que interessante, desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Que tradição é essa? É a tradição da palavra, da exposição da palavra, do valor da palavra, porque a palavra transforma. Olha o versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha, o versículo de Brasília. E continua, versículo 12, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Portanto, a palavra do Senhor, ela vem nos orientar em toda a dinâmica da nossa vida, e ela vem dizer que esta é a ordem que vem do próprio Senhor Jesus. E nós precisamos resgatar isso, porque quando nós instruímos alguém na palavra do Senhor, nós temos que dizer e explicar claramente que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, e ela é infalível, inspirada e inerrante. A palavra de Deus é tudo isso. Então não é uma palavra de homens, é a palavra de Deus. Quando nós educamos os nossos filhos, educamos na palavra de Deus. Quando os nossos relacionamentos são estabelecidos de amizade, devem ser estabelecidos na palavra de Deus. Os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Como cidadãos aí fora, na palavra do Senhor. Eu cumpro a lei aí fora, não é porque eu tenho medo do governo, não, é porque eu temo a Deus. Porque se eu tivesse medo do governo, eu não iria cumprir nenhuma lei, porque o que hoje em dia impera é a impunidade. Então não é porque o governo pode me punir que eu tenho medo e tenho que cumprir as leis. Não, eu sou bom cidadão porque a Bíblia manda. Por isso. Só por isso. Dou a César o que é de César. É duro. É duro. Né? A Deus o que é de Deus é muito mais fácil, mas a César o que é de César não é fácil, porque a gente começa a descobrir que César não é César, né? Bom, deixa para lá. Então a palavra do Senhor vai dizer que nós somos transformados por esse evangelho, e diz mais, a terceira característica dessa confiança na palavra que pode transformar vidas, é o fato de que isso não é apenas alguma coisa do presente,
Não alguma coisa apenas que é ordenado pela palavra, e portanto a gente tem a segurança, já bastaria, mas tem mais. Ele diz, como também continuareis a fazê-las. Paulo diz, a minha expectativa no futuro dessa igreja é que ela continue firme na palavra. Continue firme na palavra. A minha confiança no futuro é que eu de fato acredito que pela graça de Deus, pela obra e ação do Espírito Santo de Deus, essa igreja continuará produzindo frutos, não pela amizade apenas, não apenas pela força dos nossos relacionamentos, não, mas principalmente porque o Espírito Santo de Deus usará a palavra dele para transformar os corações, ensinar os corações, fortalecer os corações, dar direção a cada vida e gerar essa verdadeira confiança. Quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, por pior que seja a pessoa, por mais abandonada na sociedade, às vezes você conversa com uma pessoa que está no mundo das drogas, completamente largado na sarjeta, alguém diz assim, por que você está dando atenção para esse andarilho aí? Você diz, porque eu creio que o poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, pode transformar essa vida, e quantas vidas têm sido transformadas? Não existem pessoas que não podem ser atingidas pela graça de Deus, não existem, mas elas serão atingidas pela instrumentalidade da palavra. Romanos capítulo 10 vai dizer, como crerão, se não há quem pregue? Pregue o quê? Aí Romanos 10 vai dizer, a palavra de Deus. O texto continua. Daí, a partir dessa primeira confiança, nós aprendemos a segunda, que nós precisamos confiar que a palavra de Deus vai produzir esses resultados pela ação do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o pecado, a justiça e o juízo, não é um discurso humano vazio, a palavra tem que ter a ação do Espírito Santo para tocar esses corações, mas nós precisamos confiar que Deus nos conduzirá. Eu não quero perder meu tempo, como era a preocupação de Sêneca, eu não quero construir a minha vida debaixo de uma filosofia vazia, como foi construído o Império Romano, e desapareceu. Eu quero construir debaixo da palavra do Senhor, e eu tenho plena convicção que Deus é o Deus amoroso. Observa lá, o Senhor conduz o vosso coração. Deus não quer atingir apenas a nossa mente, uma palavra intelectualizada, Ele quer atingir também o nosso coração. Paul Hibbert, um missiólogo, dizia que a maior distância missionária do mundo é de 50 centímetros, é a maior distância missionária. Qual é a distância missionária mais longa da igreja? 50 centímetros, Paul Hibbert dizia. Por quê? Porque é o que separa, é a distância que separa a nossa mente do nosso coração. Se você vencer essa distância missionária, o mundo será alcançado para Cristo. Muitas pessoas entendem a pregação, acham que é uma filosofia muito bonita aqui, mas não atinge o coração. Calvino dizia, o meu coração eu entrego todo ao Senhor. Todo. Se você olhar a Rosa de Lutero, você vai ver que ele destacava o coração. Os reformadores da teologia não eram apenas homens com um intelecto profundo, de conhecimento aguçado da palavra do Senhor, eram pessoas que choravam na presença de Deus, homens sensíveis, o coração na presença de Deus. Então nós precisamos confiar que Deus irá conduzir o nosso coração no amor de Deus. A palavra do Senhor, quando ela é tocada, transformadora e inserida dentro de nós, de maneira transformadora, inserida dentro dos nossos corações, elas nos tornam pessoas mais ternas, mais doces, mais perdoadoras, mais amáveis, mais palatáveis, mais educadas, mais otimistas, mais alegres. O cristão, quando ele recebe essa palavra e ela inunda o coração dele, ele se torna mais relaxado, menos estressado. Cristão tocado pelo Evangelho, que transforma, ele de fato tem o seu coração pulsando com mais alegria. Ele canta até enterro. O cristão é mudado, porque o amor de Deus inunda os nossos corações. William Hendricks, um teólogo que escreve um bom comentário sobre Tessalonicenses, ele diz, quando os corações humanos são direcionados para esse amor, o resultado é a obediência. A gente obedece, não é porque é uma ordem dura, não, a gente obedece porque ama. Quando a minha mulher fala, lava a louça, eu obedeço porque eu amo. Pois esse
Amor, segredo de 25 anos de casado é esse. Pois esse amor é não só um atributo divino, ou que adiciona uma atitude favorável para com os crentes, mas também uma força divina e dinâmica. Divina e dinâmica dentro deles, um princípio de vida nos recessos mais profundos do seu ser. Quando nós temos essa força divina, nós nos levantamos no domingo, pode estar chovendo, pode dar um dia feio, você diz assim, eu vou à casa do Senhor, e alguém vai dizer, dorme mais um pouquinho, você diz, eu vou porque eu amo a Deus, amo estar com os irmãos, amo ouvir a palavra, amo cantar, eu amo estar na casa do Senhor. Esse é o relacionamento. Eu sinto saudade quando eu não posso estar na casa do Senhor, me dá saudade de Deus, saudade até do meu lugarzinho na igreja, que toda vez eu vou e sento no mesmo lugar, né? A maioria, né? Estou vendo que depois que eu falei isso umas 3 vezes, já tem gente mudando de lugar, mas tudo bem. Então, 2 Tessalonicenses vai dizer, o Senhor conduz o vosso coração no amor de Deus. É fantástico quando o nosso coração experimenta o Deus que nos conduz, o Deus que nos orienta, e Ele gera em nós a constância de Cristo. E ele está terminando o argumento dele, a gente termina junto. O que significa essa constância de Cristo? Gente, o amor é paciente. Amor é paciente. A Bíblia diz isso. O amor é benigno. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. Não é que ele não tem. Ele não arde em ciúmes. Porque ciúme é zelo, a palavra original. Ciúme significa zelo, quem cuida. Então o amor cuida, mas ele não arde nisso, não se perde nisso. Então a constância gera essa paciência santa. Romanos capítulo 5, volta aí para o seu texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4. Quando é que essa paciência deve se manifestar? Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Paulo escrevendo diz... Romanos 5, versos 3 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde. Por que não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Isso é uma experiência do Espírito Santo. Isso é uma experiência carismática. Às vezes a gente acha que a experiência carismática é aquela de alguém falando em línguas, alguém tendo profecia, alguém está dentro de um êxtase. Não! A experiência poderosa do Espírito Santo é quando você sente o Espírito Santo te carregando assim, ó, naqueles momentos mais difíceis. E você diz, glória a Deus. Eu não sei quantas vezes você já teve essa experiência, eu já tive inúmeras experiências do Espírito Santo carregar assim. Você sentia a presença toda especial de Deus, e você fala assim, só Deus. E não dá para explicar, não dá para testemunhar, não dá para sair contando, porque é uma coisa entre você e Deus, e toda glória seja dada somente a Deus. Como diz Romanos, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma coisa maravilhosa. Não existe a intenção alguma de buscar ônus, né, para a nossa experiência, que seriam extremamente orgulhosos, presunçosos. Não, é uma coisa sua que Deus te dá, uma experiência pessoal, individual, maravilhosa. Isso se faz no meio da dor, diz o texto. Não é apenas no meio da dor, mas o texto está dizendo que é no meio da dor, no meio da experiência, por causa das provações. E o texto continua, Romanos capítulo 15, diz que esse momento difícil também são momentos em que essa paciência de Deus, Romanos 15, verso 4 e 5, por tudo isso outrora foi escrito, pois tudo isso outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, tudo foi escrito, a fim de que, finalidade, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha só, a Bíblia nos consola. Tem dia que só sobra a Bíblia, gente. Dá tudo errado.
É ou não é verdade? Você acorda, está chovendo, devia estar sol. Você entra no carro, o pneu está furado. Você vai pegar um táxi, um taxista está dormindo, está bêbado. Eu já peguei taxista assim. Ou você nunca teve que conversar com um taxista para ele não dormir? Fala a verdade, confessa. Não é? Pois é, o cara... Mas aí você lembra a palavra do Senhor. Deus está dirigindo a minha vida. Deus está conduzindo a minha história. Deus é soberano sobre tudo. Ele vai me conduzir, Ele vai me guiar. E nos momentos mais difíceis, e nos momentos em que você acha que as coisas simples podem se tornar mais complicadas, Deus manifesta a sua graça, e a palavra do Senhor vem ao seu coração, você é consolado por ela, e diz, tenhamos esperança. Olha o que diz o versículo 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E o texto continua, 2 Coríntios capítulo 1, verso 6, a importância dessa paciência, 2 Coríntios capítulo 1, verso 6, nos momentos difíceis, somos consolados, exortados, transformados pelo poder da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, o verso 6, diz que a perseverança acontece no meio do sofrimento, de novo, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então a palavra do Senhor vem dizendo, tenha paciência. A minha confiança é que a palavra do Senhor pode transformar vocês no meio das dificuldades, com paciência, no meio das expectativas do que acontecerá esse ano, com paciência. Eu estou no controle, é o que a palavra de Deus diz. Acalma o teu coração, aquieta, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 6, 11, né? A perseverança em meio ao combate, combati o bom combate. Combati o bom combate. Daí, ao terminar, Sêneca escreve o seguinte, a maior perda dessa vida é a protelação. Esta nos arranca um dia após o outro, rouba-nos o presente enquanto promete o futuro. Protelar e deixar para depois. Amanhã eu faço. Depois de amanhã, quem sabe? Não, semana que vem, isso é protelar. Ele vai dizer, isso nos rouba o presente enquanto promete o futuro. A preocupação de Sêneca era que ele estava depositando toda a sua confiança nesse pensar sobre a vida, e ele buscava estabelecer valores para a sua jornada. E não devemos jogar fora os valores que a filosofia humana, quando não vão contrário à palavra de Deus, descobre ao longo da sua caminhada. De fato, nós não podemos ficar protelando, mas precisamos colocar toda a nossa confiança e segurança no Deus que dirige a nossa vida, na palavra desse Deus que se revela, na certeza de que os nossos dias estão todos contados, e nas mãos desse Deus que é soberano. Portanto, eu não vou andar ansioso com coisa alguma, mas eu vou aprender o que a Bíblia diz, a viver os meus dias como quem sabe remir o tempo. Como o salmista ora, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Portanto, dessa forma nós vamos caminhar, na certeza de que quando os problemas vierem, com paciência, o Espírito Santo nos conduzirá para a vitória, para a glória dele. Que a nossa fé e a nossa segurança não estão nos discursos vazios da humanidade, mas na palavra de Deus revelada pelo Santo Espírito dele aos nossos corações. E que por causa desta palavra, nós vamos viver. E é nesta palavra que nós vamos pautar todos os conceitos mais elementares da nossa existência, porque a nossa confiança está nesse Deus, e quando nós colocamos a nossa confiança nesse Deus, e na palavra desse Deus que não mente, nenhuma esperança e expectativa nossa é frustrada. Amém? Vamos orar.
Tenha confiança no amor de Deus por você. Leia a palavra de Deus para que a sua confiança seja mais sólida. E obedeça às ordens da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, vivemos em um mundo desordenado, com conceitos vazios. Senhor, nós, sem perceber, muitas vezes, somos convidados por esse mundo a viver e desfrutar de coisas periféricas como se fossem centrais. E assim a existência passa sem fruto, sem alegria, sem glorificar o Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos dê, ó Deus, mais profundidade na Tua palavra, no conhecimento do Senhor, para que a nossa confiança seja mais sólida, nossa caminhada mais tranquila, nossos passos mais firmes, nossas palavras mais doces, nosso abraço mais amigo. Senhor, que a nossa vida seja mais frutífera, para a glória do Senhor. Abençoe cada família aqui representada. Proteja-nos, ó Deus. Guarda os nossos corações, nossa mente, nossa integridade física, econômica. Ó Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer. Mas nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, fonte de vida, tão rica, tão acessível. Ó Senhor, muito obrigado. Nós oramos confiados que o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração e responde, porque essa é a nossa experiência, em nome de Jesus Cristo. Amém.